noite. A televisão foi inaugurada no Brasil em 1950, ainda em preto e branco. Somente na década de 70 é que iniciou suas transmissões em cores. De lá até hoje, muita coisa aconteceu, tanto do ponto de vista da programação, quanto do ponto de vista tecnológico. Os aparelhos de tubo foram cedendo lugar aos televisores de plasma, LCD e LED. O aspecto deixou de ser 4x3 e passou para apresentar uma imagem mais horizontal, no formato 16:9. Mas talvez a mudança mais significativa seja o modo de se ver televisão. A TV aberta divide espaço com as TVs por assinatura. O controle remoto permite que o telespectador possa mudar de canal sem precisar sair da poltrona. E com a chegada da internet, a distribuição de conteúdos se universaliza e encontra novas plataformas como YouTube e Netflix. Para assistir conteúdos audiovisuais, não se exige mais que o público seja escravo dos intervalos. Há uma outra lógica, um novo cenário, que abre também uma reflexão para o tipo de conteúdo que interessa ao público. E as empresas de TV aberta, TV por assinatura, empresas de transmissão por stream, devem se adaptar aos novos tempos para não verem seus negócios indo para o brejo. No programa Opinião Pernambuco de hoje, conversamos sobre os novos modos de fazer e de ver televisão. Para a mesa, convidamos Luiz Carlos Gurgel, especialista em engenharia de televisão. Carlos Ferraz, professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Rodrigo Martins, coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da Faculdade Aeso Barros Melo. Bem, a primeira vez que eu vi televisão, ela era preto e branco, tinha umas pernas enormes, era uma coisa que 2 homens seriam necessários para poder carregá-la. Eu lembro até que quando a bicha ligou, estava passando Paladino, o defensor da justiça, cada lapa de caroço desse tamanho. Mas aí eu estou trazendo essa informação porque a gente deve falar um pouquinho sobre essa televisão, como era, como está sendo e como será daqui para frente. Gurgel. Mas, Valdir, você falando dessas coisas, todo mundo vai pensar que você é velho. Ah, não, pense o que quiser, né? E não sou nem tão velho assim. O fato é que a tecnologia ela corre numa velocidade muito grande. E aí, Gurgel, como você também tem uma idade parecida com a minha, né? Pouco mais. Talvez fosse interessante a gente começar esse debate falando um pouquinho sobre esse começo. Que tecnologia era essa lá da década de 50, quando a televisão começa a disseminar pelo Brasil? É muito interessante a gente acompanhar esse processo, que inicialmente a evolução foi, diríamos assim, mais lenta a tecnologia. Depois, como em quase tudo, essa tecnologia se acelerou muito e ela ganhou uma cara nova, um ritmo novo, na hora que os computadores entraram dentro dos equipamentos. Primeiro de forma, assim, diria um pouco sutil, porque eles entravam dentro dos equipamentos, os processamentos começavam a ser digitais, mas as interligações externas desses equipamentos continuavam muito parecidos com os equipamentos antigos. Isso foi acontecendo, foi se ampliando, até que nós tivemos o início das edições de vídeo, principalmente, de áudio, pelo próprio computador. Os equipamentos foram substituídos. E, finalmente, acabamos com a transmissão digital, que é essa realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil. Rodrigo, eu sei que você não viveu esse tempo todo, mas foram quase 60 anos com um modelo muito clássico de se ver televisão. Né? Muitas vezes a família, né, se reunindo, sentando na sala para assistir. E no início um controle remoto bem duro, né, redondão, que fazia tac, tac, tac. Né? Depois a gente passa a ter o controle remoto. E você está acompanhando agora um novo momento, né, de se ver televisão. O que é que permanece dessa maneira tradicional, clássica de se ver televisão? A gente vai ficar com saudade daquele modo de ver televisão quando a gente mudar completamente, considerando que a gente está em processo de mudança? Olha, eu não sei se a gente fica com saudade, porque ela está mudando, mas está mudando aos pouquinhos, né? Algumas coisas continuam bem parecidas. Muda muito a nossa forma de lidar, às vezes, com o aparelho. A gente deixa de caminhar até ele para mudar no direto, né? no dial, e usa o controle remoto e agora o mouse ou um celular. Mas
o tipo de conteúdo, ele parece que está mudando um pouco menos, né? Se a gente pensa nos novos seriados, nas novas produções audiovisuais para YouTube, para Netflix e outros serviços de streaming, eles seguem um pouco essa mesma lógica de produção seriada, de conteúdo formatado de uma maneira semelhante ao que a gente está acostumado, né? Um processo de metáfora do que a gente já viveu, né? Para continuar consumindo de uma forma parecida. Mas a gente tem umas mudanças e que eu não sei se vão deixar saudade, mas da grade de programação, de você ter que chegar num determinado momento para assistir o programa e se chegar atrasado, perder, né? Isso está mudando bastante, mas eu não sei se deixa saudade, não. Eu, pelo menos, não sinto. Eu não sinto falta nenhuma de perder o começo do programa porque cheguei tarde. Ferraz, televisão vai continuar sendo televisão ou a gente precisa ressignificar tudo? Continua sendo televisão, mas a gente vai ressignificar pelo lado das tecnologias, né? Até um pouco relembrando aqui a sua pergunta, Rodrigo, que é o mais novinho aqui da mesa, né? Se alguma coisa deixa saudade e tal, parece que uma das coisas é a preguiça, não é? A gente hoje gosta de assistir televisão para poder deitar no sofá, não é? Para poder dar um cochilo às vezes, né? E que com essa coisa nova, né, que a gente está vendo aí com a convergência, né? Hoje você vê principalmente os mais novos, eles estão agora cada vez mais acostumados a assistir televisão ao mesmo tempo em que eles usam um tablet ou um celular, né? E hoje as próprias emissoras, né, os canais de TV estão se aproveitando dessa situação e tentando criar uma nova forma, né, de se ver televisão, justamente enquanto você assiste aquilo ali, você também interage através desses novos dispositivos, né? Então, acho que nesse sentido, aí sim, a gente está pensando numa ressignificação da televisão. Gurgel, quando a gente vai para essa televisão clássica, né, e ainda é o modelo praticado pela TV aberta, né, pela TV por assinatura, a gente tem um conteúdo, determinado por uma programação que se dá na cabeça, ou na geradora. E hoje surgem novas formas de se ver televisão, onde você, inclusive, faz a sua própria programação. De que maneira você acha que isso interfere, isso muda realmente, né, o conceito clássico de televisão? É uma pergunta parecida com aquela que eu faria para o que eu fiz para o Ferraz, mas eu gostaria de ter também a sua opinião. Eu queria, antes de responder a sua colocação, eu queria ainda pegar um gancho Então vamos lá, vamos aprofundar mais um pouco. Na questão anterior e lembrar que hoje, quer dizer, houve uma grande mudança na forma de ver televisão, como você colocou. Antigamente, até por uma questão econômica, cada casa, ou as casas que podiam comprar um televisor, porque às vezes a gente iria ver na casa do vizinho, né? Que a gente chamava de televizinho, né? Mas as pessoas tinham um televisor em casa. Hoje as pessoas têm vários televisores em casas. E as pessoas podem ver televisão ainda hoje através de um tablet, através de um celular, através de um televisor portátil, através do computador. E o que é que nós observamos? Deixamos aquela situação em que as pessoas se reuniam, a família toda e os vizinhos se reuniam diante da televisão para assistir os programas, e hoje cada um assiste televisão individualmente. Então, é muito raro, ainda existe naturalmente, mas eu diria que a tendência hoje é que cada pessoa vê a sua televisão. Mas não necessariamente... Não mais em conjunto. Então, e não necessariamente num aparelho clássico de televisão. E não em qualquer um desses aparelhos. E como o Ferraz lembrou, os jovens, eu queria entrar um pouco nessa questão, os jovens que são normalmente precursores dos novos hábitos, das novas tecnologias, eles realmente têm o hábito de praticarem mais de um tipo de equipamento de comunicação simultaneamente, né? Ele está vendo televisão, ele está telefonando, ele está vendo no tablet, ele está navegando no smartphone. Então, as emissoras de televisão, principalmente televisão aberta,
e também um pouco a televisão por assinatura, mas eu diria que isso é mais um problema para a televisão aberta, elas precisam acompanhar e enxergar formas de atender esse novo cliente, que na realidade é o cliente novo. E parece-me que a maioria das emissoras ou das pessoas que estão lidando com televisão, elas chegaram à conclusão seguinte: uns dizem que o jovem não vê televisão e outros dizem que não adianta porque o jovem não gosta de televisão. Eu acho que são dois conceitos totalmente equivocados e dois conceitos que são meio suicidas, porque se a TV é aberta, ela abre mão de conquistar o jovem, ela não vai ter telespectadores no futuro, porque o telespectador de amanhã, o adulto de amanhã é o jovem de hoje. Mas parece-me que é fato que, em sentido geral, a audiência da televisão aberta ela vem num declínio nos últimos anos. Não é verdade? Desculpe, não. Essa é uma outra verdade posta na mídia, milhares de pessoas dizem isso, e eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa de audiência dos últimos 14 anos, desde 2002. Então, de 2002 a 2015, se você pegar o índice de televisores ligados, porque a questão é o seguinte: hoje praticamente 100% dos imóveis, das residências, tem um televisor capaz de pegar a TV aberta. Na realidade, o último dado de 93 do PNAD é 97,3% das residências têm acesso à televisão. Acontece que, aí é que se coloca, grande parte, a maioria desses televisores ficam desligados. É verdade, mas eles sempre ficaram desligados. O percentual médio de televisores ligados, ele sempre se situou em torno de 15%. É verdade que se você pegar lá os índices de 2002, 14 anos atrás, você vai verificar que esse índice estava em torno de 15%. Depois ele começou a sofrer quedas e as pessoas começaram a concluir que o brasileiro perdeu o interesse por ver televisão. Realmente, em 2002, só para fechar, em 2002 esse índice atingiu o nível mais baixo, em torno de 13,2%. Surpreendentemente, depois de 2002, 2003, 2004, 2005, esses índices começaram a subir novamente. 2015 foi o maior percentual de televisores ligados de toda a série histórica. Rodrigo, pelo que Gurgel coloca, quer dizer, a programação ela estaria atingindo o seu objetivo, né? As televisões não estariam perdendo a audiência, né? Isso é com base nesses dados da pesquisa que ele traz para a gente. Ou seja, então aquela tese de que a programação está ruim e que isso está afugentando a audiência, ela cai por terra. O que é que você conversa com seus alunos, por exemplo? Olha, é uma das coisas que eu acho interessante. A televisão, ela perdeu, em parte, esse impacto dentro das casas, mas a gente criou, junto com as redes sociais, o sofá virtual, né? A gente assiste todo mundo junto o programa com os amigos das redes sociais. A gente comenta e acompanha e participa e vota nos programas e constrói eles junto. E isso cria um impulso para que a gente assista a televisão enquanto ela está sendo transmitida, né? É interessante, você abre um aplicativo de rede social hoje, né? E ele te avisa que daqui a pouco vai começar um determinado reality show. E que você pode assistir, acompanhar e participar usando a hashtag, né, do determinado programa. Isso acaba estimulando que as pessoas mantenham esse hábito. Não mais, talvez, todo mundo na sua casa, né, mas nessa dispersão conjunta que todo mundo fica enquanto assiste comentando com os outros, que cá entre nós é bem mais divertido do que assistir sozinho, completamente só. Ferraz, nós tivemos a chegada da TV digital, que já provoca uma mudança bastante radical em relação ao analógico. E a TV digital ela foi anunciada como a grande revolução, né, na comunicação audiovisual, né, no mundo e aqui no Brasil em particular. Mas, de repente, a mudança não foi tão radical ainda pelo fato de que a interatividade que era tão esperada, ela não encontrou na TV digital ainda
uma forma talvez adequada, né, para potencializar o valor da televisão aqui no Brasil, já que o brasileiro é tão apegado à televisão. O que acontece? A internet ela passou uma rasteira no que se esperava para a TV digital? Talvez a gente pudesse dizer que sim, mas que na verdade hoje ela começa a se transformar numa aliada em relação a reviver, né, a questão da interatividade. Isso reconfigura a cabeça de engenheiros, de tradutores. Exatamente. Né? A gente pode dizer que com o surgimento da TV digital, surgiu, na verdade, uma plataforma, né, que iria evoluir bastante a televisão, quando não até revolucionar, né, a televisão, possibilitando coisas que eram inimagináveis, né, e até impossíveis tecnologicamente de ser feitas com a TV analógica. Então houve uma oferta, né? Tá aqui e dá para fazer isso, né? Ou seja, e a interatividade foi um desses pilares aí, né, que animou tanta gente para que a gente tivesse realmente uma grande revolução, né, na questão da televisão. Com o passar do tempo, a gente vem discutindo que talvez o que passou a rasteira, de fato, foi a falta de um modelo de negócios, né? Que era muito a pergunta que nunca foi bem respondida, que é o que é que eu faço com isso? Ou, nas televisões privadas em particular, como é que eu ganho mais dinheiro com isso? Né? E essa resposta nunca foi dada, nunca foi bem dada. Só que, se você analisar com maior profundidade, você vai ver que não me parece que isso é um problema só por conta das TVs, das emissoras privadas, né? A gente sabe que no Brasil, predominantemente, a TV aberta ela é composta por emissoras privadas, e aí isso responderia, né, o insucesso ou o não sucesso ainda da interatividade. Mas se você for analisar em outros lugares do mundo, em especial na Europa, onde a TV pública ela é predominante, nem lá existem grandes exemplos de interatividade. Então, de fato, existe um modelo de negócio ainda por ser feito, mas esse modelo de negócio ele independe de ser privado ou ser público. Eu sei que essa é uma área que Gurgel gosta bastante de caminhar, mas eu não vou deixar ele começar a falar, não, senão a gente não chama o intervalo, né? Ele retoma a palavra assim que a gente voltar. Então, vamos para esse intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Novos Modos de Fazer e de Ver Televisão. Participam do programa Luiz Carlos Gurgel, especialista em Engenharia de Televisão, Carlos Ferraz, professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, Rodrigo Martins, coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da AESO Barros Melo. Gurgel, o que está atropelando a TV digital? Ela vai ficar reduzida mesmo a uma boa imagem? Valdir, o que parece que aconteceu, eu usando o seu atropelando, é que as emissoras foram atropeladas pela tecnologia. A TV digital acabou invadindo as emissoras, até por uma determinação legal. As emissoras tiveram que se digitalizar suas transmissões, já haviam feito a digitalização interna dos processos de produção, mas elas parece que não se prepararam para isso e continuam entendendo e fazendo televisão da mesma forma que faziam nos tempos da TV analógica. E eu costumo dizer que a TV digital é tão diferente da TV analógica que a gente deveria dizer que é um novo meio de comunicação, pelas potencialidades, pelas possibilidades, pelas características que ela apresenta. Quais são essas possibilidades que não estão sendo utilizadas? Uma das possibilidades é que você acabou de falar, que é a própria interatividade.
a multiprogramação, a possibilidade de você ter recepção portátil, de você ter recepção móvel, de você ter múltiplos canais de áudio, um 5.1. Tudo isso são possibilidades tecnológicas que você precisa se adequar. As emissoras, as produções precisam se adequar a essa nova realidade para tirar o máximo proveito delas. Não pode se continuar fazendo televisão como se fazia antes. O que eu observo é que mesmo hoje, quando as emissoras já estão vivenciando essa realidade, pelo menos as emissoras nas capitais, elas ainda não estão voltadas para descobrir formas de tirar proveito dessa nova realidade, dessas novas plataformas que aí estão. E talvez esse seja um dos equívocos. A falta, talvez, de um planejamento mais estratégico. As emissoras estão muito preocupadas só com o dia a dia, fazer aquilo que sempre fizeram. E aí me parece que é um equívoco. Rodrigo, novamente eu vou ficar usando aqui essas colocações que são feitas por Gurgel para tentar azeitar o nosso debate. Bom, quando o Gurgel fala que uma das possibilidades seria o multicanal. Quando a gente fala em multicanal, a gente pensa em diversas possibilidades de produção de conteúdo. Isso. E a gente sabe que a maior carência hoje das emissoras é a produção de conteúdos, né? É poder renovar a sua programação, ter um maior volume de conteúdo. Por sua vez, conteúdo implica em dinheiro, em recursos para a realização. Nós vivemos num estado como Pernambuco, que é um estado que padece da ausência ou da carência de cabeças de rede. Nós temos emissoras que são afiliadas, que são retransmissoras de uma programação, que vem na sua grande maioria do eixo Rio-São Paulo, né, e a gente encaixa aqui um pouco de conteúdo local. Ou seja, ampliar a possibilidade de canais, sem a gente ter se preparado para utilizar esse mínimo de espaço que nos é concedido. Aqui na própria TVU nós temos uma ocupação mínima dessa grade por falta exatamente de estrutura para aumentar essa demanda de conteúdo. Enfim, como é que você analisa isso? Tem que se brigar por o quê nesse momento para resolver essa grande questão? Olha, tem que se brigar por espaço e principalmente por uma descentralização desses centros de produção, né? A gente tem toda a produção nacional, ou quase toda, concentrada em 2, 3 cidades, né? Rio, São Paulo, Brasília e Minas ali se destacando um pouquinho também. Mas a gente produz muito pouco fora desses lugares, né? Isso é visível nas programações. Aqui em Pernambuco a gente até tem uma pequena vantagem, né? Com os editais de fomento, com incentivo do Estado, mas que também escoa muito pouco para a televisão aberta, né? Nem tanto dessa produção chega nas televisões das pessoas de forma gratuita. A gente precisa brigar por uma possibilidade de exibir conteúdo. Eu acho que uma das saídas para isso, né, como a gente tem visto, de certa maneira, se movimentar um pouco mais no cenário da TV paga, é a exibição de produção de conteúdo independente. Você acha importante brigar pelo multicanal que é possível através da TV digital, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem agora no processo de digitalização que o Brasil está passando, por exemplo, e que se alia a essa proposta da programação independente, da produção independente, são os canais da cidadania, né? Que cada cidade pode pleitear, né? Pode solicitar, e que dariam espaço para produções fora das grandes emissoras, de fora das grandes produtoras, né? E tem uma coisa que a economia aberta apresenta muito fortemente para a gente, né? A concorrência gera um investimento maior das pessoas em produzir novas coisas, ou em melhorar a sua oferta. Então, a partir do momento que a gente tem essa concorrência, a gente vai ver quem está sendo atropelado, correr atrás, para poder manter o seu espaço de alguma maneira. Então, acho que a gente tem sim a ganhar com a multiprogramação, com novos canais, desde que garantido que a gente possa ter também produção. Valdir, uma das questões, eu acho que é colocada por Ferraz, é o modelo de negócio. Eu acho que precisa, diante de uma nova plataforma, de uma nova ferramenta tecnológica, precisa se rediscutir o modelo de negócio. E passa, naturalmente, por o nó de toda a televisão, que é a produção de conteúdo. Eu brinco e digo, quem produz conteúdo é rei.
porque realmente o resto são só equipamentos, quer dizer, o conteúdo é que realmente interessa. Então é preciso ampliar esse modelo de conteúdo e criando um modelo de negócio que possa remunerar todas as pessoas envolvidas. Eu digo mesmo que se nós abrirmos essa produção de conteúdo, ampliarmos, a TV digital sozinha pode fazer mais pela produção audiovisual no Brasil do que todas as leis de incentivo que já existiram. Porque na hora que você abrir a possibilidade de novos canais, você vai ter que ter conteúdos de terceiros. Na hora que você vai demandar conteúdos de terceiro, você vai estimular que surjam novos profissionais, novas produtoras, justamente para gerar. E aí você pode estar perguntando, e quem paga isso, né? Geralmente alguém tem que pagar. Ora, eu diria, e você conhece muito bem, que algumas emissoras privadas aqui do nosso estado, elas têm produções próprias, locais, que com essas produções locais elas conseguem angariar recursos muito significativos para os seus orçamentos. Existem produções locais que, inclusive, são líderes de faturamento. Então, é possível, naturalmente, com bom senso, com criatividade, com uma análise dos interesses do telespectador. Não pode ser o que um amigo seu e meu uma vez dizia, o meu diretor, e ele dizia de modo muito engraçado o seguinte: eu passei um tempo cuidando da área de produção da TV Jornal, e em um determinado programa, quando eu chegava para discutir com ele, ele dizia: Gugel, se eu começar a gostar do programa, vai mal, viu? Vai mal. O que é que ele queria dizer? Nós temos uma tendência de produzir aquilo que nós gostamos. Nós temos que produzir aquilo que o telespectador quer ver. O que é que o telespectador gostaria de assistir? Então, é o que eu costumo dizer o seguinte: pode chocar alguns, mas a televisão não tem que estar tão preocupada com a qualidade. Ela tem que estar preocupada com a adequação. Ela tem que produzir programas adequados. Para serem adequados, eles precisam ter um pouco de qualidade, mas o foco tem que ser adequação. É muito polêmica essa sua colocação, Gugel, né? Com certeza você vai encontrar alguns opositores. Claro, eu sei. Mas eu, inclusive, nem posso me colocar muito aqui, porque senão o debate não vai andar. E para Ferraz, eu teria duas perguntas, mas eu pediria que você não respondesse as duas no primeiro momento, não, senão a gente vai levar um tempão, né, e não vai ser de você. Com a tecnologia streaming, muda o modo de se fazer televisão e também o modo de ver televisão. Aí eu gostaria que você focasse nesse primeiro momento o que muda no modo de fazer televisão com o streaming. Bom, com o streaming você amplia as possibilidades, né? Um pouco até o que a gente até vem discutindo aqui, da questão da multiprogramação, né? Você aumenta as possibilidades, né, daquilo que pode ser apresentado. Nessa discussão, né, que a gente estava vendo aqui, né, tem um pouco indo um pouco pelo lado da qualidade, né? Você tem hoje a TV digital, ela exige altos custos, né, para você fazer a produção de conteúdos, multiplicar isso aí. Por outro lado, a própria tecnologia, ela ajuda a reduzir os custos, e aí é onde vem a questão do streaming, né? Ou seja, hoje você tem canais muito bem feitos, muito bem bolados, muito adequados, não necessariamente com qualidade maravilhosa, que são grandes sucessos, né? E aí você teria como multiplicar isso através do streaming, né? E aí, pulando agora para a questão do que assistir, né? As pessoas, me parece que são até um pouco mais tolerantes quando assistem coisas por streaming. Eu digo em relação à qualidade, um pequeno atraso, um pequeno erro, a gente é mais tolerante em relação a isso, desde que a gente continue, né, entendendo aquilo que está sendo mostrado e tal. E aí eu acho que o que muda realmente é essa capacidade de multiplicar, que de certa maneira substitui um pouco esse gap que ficou com a impossibilidade até agora da questão da multiprogramação. Streaming me parece que está sendo, né,
a forma de trazer essa multiprogramação para a gente. E aí, no sentido também do assistir, né, do ver televisão, a grande mudança é justamente a questão de você sair da grade e passar para o catálogo, né? Ou seja, hoje você tem essa multiplicidade de coisas, tudo sob demanda, você assiste na hora que quer, no momento que quer, vê o que quer, né? Às vezes deixa para ver o resto amanhã, né? Tem toda essa liberdade, né? Então a gente foge da questão da grade, né? Da ligação com o tempo, todo mundo ali ao mesmo tempo. Isso, por enquanto, na falta de um modelo de negócio, né, novo, boa parte das emissoras, elas enxergam como a tábua de salvação na guerra com o streaming, né, que é justamente a questão do ao vivo. A televisão ainda tem essa grande capacidade, um jogo de futebol que reúne todo mundo na sala ao mesmo tempo e tal, né? E essa coisa não é bem assim no streaming, mas não é por enquanto, não é? Porque logo, em outros países, isso já é verdade, mas a gente está vendo a penetração da chamada banda larga, né? A alta velocidade do streaming. Isso vai permitir que logo o próprio Netflix esteja transmitindo ao vivo, né, um jogo de futebol, alguma coisa assim. A gente já vê isso no Brasil, a gente já tem um pouco isso, com aquele canal Esporte Interativo, se eu não me engano, né, que hoje eles já oferecem um serviço de streaming que é ao vivo, né, os jogos de futebol e tal, esses campeonatos todos aí, a custos baixos, assim como é o modelo do Netflix. Né? Vamos para o Rodrigo, a gente está quase fechando esse bloco. Então, Rodrigo, a gente quer te passar a mesma pergunta, né? O que é que muda no modo de ver televisão com tecnologia streaming? Olha, muda, e eu acho que é uma coisa até que se encaixa no que o Gurgel estava falando, né? Essa questão do catálogo, ela se adequa muito mais fácil ao público, porque o catálogo ele não é por day parting ou não é por grupos grandes, mas cada pessoa, quando acessa o seu menu de conteúdo, é um menu direcionado, né? São as principais escolhas para mim. São porque eu assisti aquele conteúdo, eu posso ter interesse num seguinte, né? Então, muda esse regime de oferta e de demanda que a gente vai poder adaptar aos nossos gostos, que são tão vastos e peculiares ao mesmo tempo, né? E é uma coisa, inclusive, que dialoga com o caminho que a publicidade está trilhando, né? A publicidade está cada vez mais sendo direcionada para um indivíduo, personalizada, né? Uma publicidade de monitoramento dos usos das pessoas, e a tecnologia do streaming faz muito isso, né? Ela acompanha muito o sistema de recomendações, diferentemente da televisão aberta, da televisão de broadcasting, né? Porque ela fala para todo mundo. E aí, se você gosta, você assiste, se você não gosta, você não assiste. A TV por streaming, não. O conteúdo por streaming e por demanda, ele é para mim. É por indivíduo, ele é adequado a cada público, a cada segmento. E Gurgel aqui, mais uma vez, né, doido, querendo falar. Não, eu queria só fazer uma provocação. Gurgel, vamos para mais um intervalo. Então, novamente, você retoma no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Novos Modos de Fazer e de Ver Televisão. Participam do programa Luiz Carlos Gurgel, especialista em engenharia de televisão, Carlos Ferraz, professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, Rodrigo Martins, coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da AESO Barros Melo. Gurgel, as emissoras abertas e principalmente as emissoras por assinatura,
Elas estão muito preocupadas com o streaming, com a chegada da Netflix, está aparecendo aquela briga do Uber com o táxi, não é? E aí, por que que Netflix incomoda a BTA, que é a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura? Ela naturalmente é um concorrente, ou talvez até devêssemos dizer um produto substituto, né? Mais do que um concorrente. Mas no fim ela toma naturalmente telespectadores, ela toma clientes tanto da TV aberta quanto da TV por assinatura. Hoje em dia o streaming só não é mais, como se diz, significativo como concorrente ou como produto substituto pelas dificuldades que nós temos ainda no Brasil em termos de banda larga. A população que tem disponível banda larga ainda é muito pequena e não é por uma questão econômica, é por uma questão realmente de implantação tecnológica. Somente nas capitais ou grandes cidades você tem banda larga suficiente para você ter um streaming viável. Fora dessas regiões você não tem. Se você pega os números da própria BTA, você tem cerca de 8 milhões de conexões de banda larga no país, que é muito pouco. É claro que isso é uma realidade que deve se modificar no decorrer do tempo e vamos acabar, num curto espaço de tempo, chegando a ter banda larga disponível para todo mundo, mas não é essa a realidade. Mas mesmo hoje, só atingindo essas cidades maiores e as capitais, o Netflix, principalmente, ele incomoda muito, apesar de que ele tem um modelo de negócios muito interessante, porque você paga muito pouco, paga um valor fixo e você tem à disposição 24 horas, 7 dias por semana. Então, muitas pessoas estão deixando de ver televisão aberta ou de ver televisão por assinatura para, naturalmente, estarem assistindo programas de Netflix. Veja que a própria Netflix começa a achar interessante, dentro dos seus modelos de negócio, a própria produção. Quer dizer, ela começa também a entrar no campo da produção, então ela realmente tem que se caracterizar como um concorrente que a TV aberta e a TV por assinatura tem que se preocupar. Eu diria que ela é mais até um concorrente para a TV por assinatura do que para a própria TV aberta. Carlos Ferraz, nas pesquisas que eu andei fazendo, algumas matérias diziam que Netflix teria tido um faturamento maior do que algumas redes de televisão aqui no Brasil em 2015. Ou seja, por que está faturando mais do que outras redes? É o custo operacional, o custo de distribuição, sem grandes investimentos ainda na produção, é que gerariam essa receita e colocariam Netflix numa posição privilegiada em relação a outras redes? Isso. Netflix é caracterizado como um OTT, um serviço que utiliza redes existentes, ele não tem a própria rede. Só aí já se tem uma grande diferença, né? As emissoras de TV, sejam as abertas, sejam as por assinatura, elas têm a sua própria rede, né? Que é um dos componentes mais caros desse negócio aí, enquanto que o Netflix ele usa a internet, né? Que está chegando na casa de todo mundo, em alguns casos não tão bom, em outros casos já muito bom, com certeza chegando muito bem justamente naqueles que hoje são os usuários, né, da TV por assinatura, por isso, né, talvez seja a maior ameaça à TV por assinatura. Então, realmente, a forma de distribuição é muito mais barata, por isso eles cobram bem menos e aí com isso eles têm escala, né, para chegar em muitas e muitas pessoas. Além disso, eu diria que hoje também tem um pouco o fator propaganda enganosa, né? A TV por assinatura, ela sempre fez uma propaganda de venha para cá, pague uma taxa e eu prometo que não vou colocar comerciais, né? Você vai ter uma programação corrente sempre muito boa. Hoje nós temos uma programação que é muito repetitiva e nós temos ainda, né, propagandas que passam nesses canais. Só um número agora de 2015 da própria BTA. O percentual, a receita de propaganda da TV por assinatura no Brasil cresceu 28% num ano. Uhum. Pois é. Quer dizer, como ela está ampliando a propaganda dentro do... Até certo ponto as pessoas até nem reclamam tanto disso, desde que a programação passasse a ser
né, uma programação adequada. Mas o que se vê hoje é você ser obrigado a comprar pacotes, né? Ou seja, eles não, mais uma vez, a história do plano de negócios. Rodrigo, isso puxa uma outra questão. Que conteúdo é esse? Onde está sendo produzido esse conteúdo? Qual é a base de transmissão? Quer dizer, são conteúdos transnacionais. A gente pode perder muito naquilo que tanto se espera para a produção do conteúdo local. Ou seja, é uma discussão que é posta também e gostaria que você desse o seu posicionamento sobre isso. É uma coisa que é interessante nisso também. O Netflix ele tem conseguido apostar em alguns lugares que as TVs abertas e as TVs por assinatura não têm conseguido, né? Devido à preocupação tão grande com as grandes audiências, com um público mais geral, o Netflix começou a se tornar, para alguns produtores, um espaço para levar conteúdos que não teriam espaço em outras emissoras, né? A gente tem muitos, não só o Netflix, o Hulu e a Amazon também, como sendo os berçários para projetos independentes, projetos que os criadores querem fazer e não que eles precisam fazer, né? A gente tem grandes nomes da TV norte-americana, principalmente, que estão migrando para fazer os seus projetos pessoais, né? E o Netflix tem conseguido observar esses caminhos, essas brechas e esses segmentos, inclusive, em certa medida, também investindo em outros mercados, né? O Netflix anunciou o início de uma produção aqui no Brasil, né? A primeira. Talvez ele venha a incorporar mais conteúdos, né? Até porque ele é um aglutinador. Boa parte do mercado dele também é transmitir conteúdo que outras pessoas transmitem e viver disso, né? De reativar esse conteúdo que já é sucesso de alguma forma. Um outro filão que está sendo comum no Netflix agora, principalmente, é reativar conteúdos já exibidos e dar uma nova temporada, dar uma atualização, né? Ele parte muito de um princípio de ir no certo, apostar no que já está certo. E isso é uma vantagem para ele e ganha espaço para ele produzir mais. Gurgel, você está produzindo um livro e que sinaliza, né, aponta com algumas visões do que possa ser a televisão do futuro. Que televisão é essa? Esse futuro já começou? É algo totalmente diferente de tudo isso que a gente está discutindo aqui? Ou alguma coisa sobrevive? Valdir, eu brinco, até no livro eu digo isso, que peguei minha bola de cristal, dei um bom polimento para tentar enxergar um pouco o futuro. É claro que a gente não pode ter certeza. A gente analisa apenas tendências, né? Tendências atuais, a gente analisa probabilidades, o que é mais provável que venha a acontecer. E em cima, naturalmente, de internet, existe uma coisa que, dentro de um programa que a gente está analisando novas formas de assistir televisão ou de ver vídeo, que a gente não pode não pode ignorar. Nem sempre, nem sei do ponto de vista jurídico como é que estão, mas o certo é que se você perguntar aos jovens, grande maioria dos jovens, eles assistem programas de televisão, assistem filmes, assistem vídeos, assistem show baixando da internet, como costumam dizer, né? Quer dizer, ele baixa na internet para o seu computador e naquele computador ele leva e assiste no próprio computador, até num televisor de tela grande. Essa também é uma realidade que a gente não pode ignorar. É uma coisa meio parecida com o Uber, né? Incomoda, ninguém sabe exatamente legalmente como isso se coloca, mas é uma realidade que hoje é praticada no mundo todo. Há até alguns países que fazem uma espécie de censura a esse tipo de acesso, justamente porque não existe muito controle, não se paga imposto, você não tem a empresa a quem você possa responsabilizar, mas eu diria que essa também é uma tendência. O que a gente pode ter certeza é que qualquer que seja a televisão do futuro, vai ter que ter alguém produzindo. E alguém produzindo de uma forma muito parecida com o que você produz hoje. Porque você vai modificar as câmeras, você vai modificar o processamento, você pode modificar o aspecto, você pode modificar a qualidade, e tudo isso vai acontecer, porque o 4K já é uma realidade e o 8K já não é uma realidade comercial, mas já está sendo demonstrada já há muitos anos
NHK, então a qualidade vai melhorar, mas é sempre produção. E tudo vai acabar em produção, o resto é só meio de você distribuir. Carlos, a sua TV do Futuro é diferente dessa do Gurgel? Não. Você prefaciou o livro dele, então é possível, é provável que não haja muita divergência, né? Tive a honra de talvez ter sido um dos primeiros a ler o livro dele, que ainda está por sair, né? Tá aí sendo Tá no forno. cozinhado ainda no no forno, né? E eu tive essa honra de poder ler. E mais ainda o convite que ele me fez para fazer o prefácio. Eu vou focar no aspecto da interatividade, relembrando a sua pergunta lá no início sobre se a internet tinha passado uma rasteira na televisão. De fato, ela passou diante da plataforma que se colocou e das ofertas, né, que se vislumbraram. E a partir daí, a gente viu que não fez muito sucesso, o exemplo da questão da interatividade, mas justamente nesse aspecto de interatividade, a internet agora ela chega para ajudar, para refazer a ideia de como é que a gente vai interagir na televisão. Justamente pegando essa questão dos mais jovens, que logo vão estar jovens adultos e daqui a pouco idosos e vão continuar querendo assistir televisão. Televisão como aparelho vai continuar sendo ainda o grande elemento do centro da casa, né? O elemento de mídia do centro da casa, justamente por esses avanços tecnológicos de telas enormes, altíssima resolução. Mas agora vem aí um conceito que é o conceito da segunda tela, né? Onde, como eu já disse, as pessoas utilizam os seus tablets, né, os seus celulares, enquanto assistem televisão, e aí o grande desafio é não fazer com que isso seja um elemento que dispersa a atenção, muito pelo contrário, um elemento que faça com que realmente a gente consiga sincronizar. Isso vem sendo feito. Rodrigo, o pessoal falou tanto que só deixou 30 segundos para você. E aí, depois de você, a gente já encerra o programa. Eu acho que a televisão, vai continuar sendo. Ela vai trabalhando junto com os outros, incorporando, se moldando ao cenário, né? É o que ela fez desde os anos 50, desde antes disso fora do Brasil, e ela vai continuar fazendo. Se adaptou ao satélite, às cores e está se adaptando à internet, né? A gente vai ver uma televisão. Ok, então muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado, Carlos também, né? Luiz Carlos. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.